Nosso podcast, um podcast extremamente especial. Nossa convidada, Viviane Souza, que é assistente Boa noite. social, né, já atua no mercado em Araxá há mais de 14 anos, né, e já desenvolveu trabalhos em várias áreas, né, públicas, né, da Prefeitura de Araxá. Entre elas, Secretaria Municipal de Saúde, a Câmara Municipal de Araxá, Secretaria Municipal de Ação e Promoção Social de Araxá, Secretaria Municipal de Ação Social de Araxá e Conselho Tutelar de Araxá. Muito boa noite, seja muito bem-vindo, né? Obrigado por aceitar o nosso convite, estamos muito honrados aí com a sua presença, né? E assim, encantado, né, com o seu currículo, né, com toda a experiência que você tem. E você está, né, abrindo uma nova empresa, um empreendimento novo, que é a Socialize, né? Sim. É uma empresa de consultoria, mas daqui a pouco a gente chega lá. Segura. Eu queria que você se apresentasse, né, um pouco, né, para os nossos espectadores, falasse um pouco de você. Bom, primeiro eu quero dar boa noite para você, Rodrigo, a todos que estão conectados aqui. E falar assim, que para mim é uma grande alegria, de verdade, é uma honra para mim estar aqui. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Tá? Porque eu sei que você é um grande escritor, publicitário. Obrigado. Seu pai também foi um prefeito nessa cidade maravilhosa, né, que é Araxá. Então, assim, prontamente aceitei o convite, porque para mim realmente foi especial, tá bom? Está sendo muito especial. Agradecemos. Tá? Bom, Araxá, Viviane, nossa, quando você fez o convite, que você falou assim, você vai falar um pouquinho sobre você. Eu falei, ah, meu Deus, não tem jeito, né? A gente faz uma viagem no tempo. Sim. E eu comecei a perceber o tanto que agregou na minha vida o tempo que eu vivo nessa cidade. Você não é daqui? Não, eu sou natural de São Paulo, capital. São Paulo, okay. Né? Casei com um araxaense, acabei vindo para cá, né, para ter uma vida mais tranquila. Né? E assim, quem vem para Araxá é aquele velho ditado, né? Toma a aguinha de beijo, não tem jeito, fica aqui mesmo. Não quer nem voltar.
Eu falo que os mineiros são pessoas especiais, acolhedoras, né? Então foi muito acolhida desde o início. E hoje, assim, eu tenho uma amizade de mais de 10 anos aqui em Araxá. Ótimo. E, assim, a minha história começou no serviço público, né? Eu vim para cá a convite do secretário na época, Toninho Belo. Fez um convite para eu trabalhar na área administrativa. Eu não era ainda assistente social. Isso que ano que foi? 2009. 2009. Cheguei em abril de 2009. Uhum. Então, eu cheguei aqui e recebi um convite para trabalhar no TFD, né? Que é um setor ligado à Secretaria Municipal de Saúde. Uhum. Para quem não sabe, o TFD é um tratamento fora de domicílio, é quando o domicílio, né, o município, na verdade, não tem aquele tratamento, aquela especialidade, então os pacientes saem daqui de Araxá, encaminhados, né, para outros municípios, outras cidades, enfim, e fazem tratamentos que necessitam lá. Entendi. Então, eu fui trabalhar não como assistente social, porque eu ainda não era assistente social. E, assim, foi aí que começou tudo, né, essa paixão de ser servidora pública. Eu falo que realmente é uma vocação, tem que gostar, não é qualquer pessoa que realmente tem uma certa adaptação ao serviço público. Uhum. E até então eu tinha trabalhado em empresas privadas em São Paulo, né? E a minha primeira formação em São Paulo foi em marketing. Foi marketing. Então não tinha nada a ver com serviço são duas social. áreas bem diferentes, né? E como é que você descobriu essa vocação, Viviane, para assistência Ai, social? Rodrigo, eu falo para todo mundo. Muitas pessoas me perguntam isso. Por que você foi para o serviço social? Eu falo que o serviço social me escolheu. Oh. Eu acho que quando a gente faz uma escolha de uma profissão, a gente se inspira em bons profissionais, em boas pessoas. Eu não sei se elas estão assistindo agora, mas as duas técnicas que eu trabalhei no TFD foram a Tânia e a Simone. E mesmo ali no administrativo, eu ficava observando o trabalho de acolhimento, de atendimento. É uma entrega, dessas assistentes sociais, sim. É uma entrega de vida, né? Muito mais que uma profissão. Né? Não, muito. Eu falo com muito orgulho que eu sou assistente social. E aí começou, né? Eu observando aquele trabalho, e eu falei assim, gente, se eu permanecer no serviço público, eu acho que um dia eu vou fazer serviço social. E dentro dessa mesma secretaria, eu tive um convite também para trabalhar na regulação, e a gente ficou sabendo mais um pouquinho sobre a média complexidade, alta complexidade, as questões mesmo do SUS, né, como ele funciona, o nosso Sistema Único de Saúde. E, assim, experiência única, né? Assim, iniciar no serviço público. E, engraçado também que o meu filho, na época, chegou muito pequeno aqui, né? E eu fui convidada a ser uma das candidatas ao Conselho Municipal de Educação. E eu fui eleita pela comunidade escolar. Que maravilha. Voto de confiança. Sim. Excelente, né? E eu falei assim, nossa, gente, então eu tô cada vez me envolvendo mais, né? Então, realmente, o setor privado, quando eu cheguei em Araxá, não tinha essa possibilidade de trabalho, de nada. E, realmente, né, trabalhar na saúde é um grande aprendizado. Então, realmente foi a assistência social que escolheu. Você tá assim. Sim. Mas depois eu vou contar para você um pouquinho mais lá na frente como eu decidi ser assistente social. Tá certo. Qual foi o fator que falou, eu vou ser assistente social, vou cursar. Teve um fato que te despertou para isso. Sim. Que ótimo. Então, você está agora, né, abrindo uma nova empresa que é a Socialize. Sim. Nós conversamos um pouco anteriormente, você me disse que é uma empresa praticamente inédita, né, que não existe nenhuma empresa parecida com essa em Araxá. Eu achei interessantíssimo, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente qual que é a proposta, quais são suas ideias, quais serão os ramos de atuação da Socialize. A Socialize é realmente um sonho, né? A gente está ali servindo, né, ao público, exercendo cargos relevantes, honrados pelo convite, mas chega um momento que toda a sua vivência, toda a sua formação acadêmica exige que você venha um dia passar essas experiências para outros técnicos ou para outras pessoas. Então, agora, né, eu acabei de sair do Conselho Tutelar, quarta-feira estava na posse dos novos conselheiros, inclusive quero desejar boa sorte para eles, que eles tenham uma ótima gestão,
E você ficou quanto tempo com o Conselho Tutelar? O Conselho Tutelar eu fiquei no final do mandato, 1 ano e meio só, 1 ano e meio. porque eu era a primeira suplente e eu substituí, infelizmente, uma colega que veio a falecer. Então, mas assim, não foi muito tempo, mas eu digo para você que foi um dos cargos e funções mais difíceis que eu já exerci, mais do que ser assistente social. Eu acho que para falar do Conselho Tutelar tem que passar pelo Conselho. E se todos os profissionais pudessem ter essa experiência, o meu conselho é que passasse, porque para mim foi muito válido. Foi um crescimento profissional, pessoal, emocional. Realmente a Viviane, depois do Conselho Tutelar, é uma outra pessoa, um outro profissional. E, Rodrigo, a gente vai avançando a idade também, né? Não vou falar a minha idade aqui, não. Não vou, né? Não é que a gente está cansado de atender, não. Eu acho que o atendimento é o que realmente te dá toda a sua formação profissional que você é. É realmente na linha de frente, né? Atendendo a família, atendendo o público, que você se torna um bom técnico, um bom profissional. Mas chega uma hora que você fala assim, gente, eu quero dividir um pouquinho disso que eu sei. Eu quero ter novas experiências e novos espaços, porque a gente fica só ali no âmbito público. E a Socialize, ela vem com essa oportunidade de trabalhar também com empresas, com o setor da educação, a qual eu tenho pós-graduação. Então, eu venho com essa proposta de capacitação, de palestras, de encontros, seminários, workshops. Então, realmente, eu quero realizar uma diversidade de trabalhos ligado ao social. O social, ele é uma temática muito vasta, né? Muito vasta. Então, as pessoas falam assim, o social é famílias em vulnerabilidade. Resume isso? Não. O social ele atua em várias áreas. Então, é onde eu tenho o desejo agora, de forma autônoma. Está sendo um desafio sair da zona de conforto, Rodrigo, para realmente encarar esse novo desafio, conhecer pessoas, organizações e levar as temáticas do social, que é o que realmente eu gosto de fazer. Ótimo. Interessante que você comentou comigo que existe até uma lei, né, que obriga as escolas, não sei se são só as particulares, a ter um psicólogo, assistente social, justamente para cuidar, né, dessa questão de conflitos, diferenças, né, que acontecem não só dentro da sala de aula, mas até no ambiente profissional, né, dentro das escolas. Com certeza. Tudo originou de uma lei federal, né, e hoje o nosso município, eu acredito que 2 anos já tem a lei municipal também. Tem aí um projeto, a inserção dos psicólogos nas escolas. O Estado também já veio com a inserção nas escolas estaduais desses 2 profissionais, de um atendimento psicossocial que é necessário. Porque hoje os problemas vêm além da questão do ensino-aprendizado, né? Claro. Vem as questões de família. E família tem que ser tratado por pessoas que entendem do assunto. Não com os educadores, né? Às vezes eu falo assim, gente, educador faz tanta coisa, né? Ele não só ministra aula, ele não só corrige prova. Infelizmente, geralmente são sobrecarregados. São sobrecarregados. E na experiência rápida que eu tive na Secretaria Municipal de Educação, eu fiquei apaixonado por esse povo da educação. São guerreiros. Um pessoal diferenciado. Compromisso total. Muitos deles eu já vi demais levar a prova no final de semana para corrigir, para elaborar em casa. Então, a entrega também, né? Muito parecido com o assistente social, né? Sim, muito parecido. E assim, digo que até que eles estavam exercendo algumas atribuições do assistente social, principalmente na época da pandemia. Porque as aulas ficaram online, alguns alunos não estavam interagindo nessa modalidade de ensino, e eu tive relatos de educadores que foram atrás das crianças com o seu carro, saber o que estava acontecendo, fazer um trabalho de assistência social. E eu falei, não, esse pessoal da educação é diferenciado mesmo, não tem jeito. Né? Mas assim, as problemáticas estão dentro da escola, como qualquer espaço. Hoje na sociedade, a escola não é diferente. Né? E assim, um aluno que sofre uma violação de direito dentro da sua casa, algum tipo de violência, vem a comprometer, de alguma forma compromete o rendimento escolar dele. Isso é comprovado, claro, isso é fato. Né? Então, eu acho assim que essa lei é fantástica.
Eu também achei excelente, sabe? Porque realmente estamos passando por tempos nada fáceis, né? Não. A complexidade do ser humano é enorme, né? Nós hoje, inclusive um dos temas é sobre esses conflitos familiares, né, que acontecem o tempo todo, mas eu achei muito interessante imaginar isso no ambiente escolar, porque na minha época de estudante não tinha. Mas eu fiquei imaginando, se tivesse assistente social gabaritado, capacitado, muita coisa teria sido evitada. Sim. Então acho que é uma lei inteligente, é uma lei que realmente procede, tem que ser feita mesmo, né? E assim, queria que você comentasse um pouquinho sobre os problemas mais comuns que você acredita que acontecem no ambiente escolar. Ou com professores e alunos, ou entre professores, né? Acho que a assistente social, ela atua nesse âmbito total, né? Dentro do ambiente escolar, não só com alunos, mas entre professores Sim, com também. toda a comunidade escolar. Então, a acolhida, ela é tanto para os alunos, os educandos, como os professores, enfim, os pais. É importantíssima a presença da família na escola. Então, o que que acontece? Mas é interessante que a lei não fala só do assistente social, ele fala do psicólogo, porque o fator da saúde mental, e cada vez mais cedo está ficando alarmante, né, o número de crianças com depressão infantil, adolescentes com problemas, né, emocionais, transtornos mentais. Então, assim, a atuação desses profissionais é extremamente importante. É um suporte que a escola já necessitava há anos. E agora, nesse momento que nós vivemos de pós-pandemia, eu acredito que agora, então, é de extrema necessidade. Entende? O fator desses profissionais trabalharem em conjunto, né? Um atendimento psicossocial, entendendo que a atuação é um pouquinho diferente, né? Principalmente no que tange a questão da psicologia, porque ele não pode clinicar, é uma questão de observância, ele pode acolher, ele pode observar e encaminhar a um tratamento clínico para um ambiente terapêutico, mas ele pode fazer a escuta, mas ele não pode fazer, né, aquelas abordagem clínica dentro da escola. Entendi. Né? E o assistente social é aquele que faz a acolhida também da família, né? É onde faz o estudo social daquela família, vai conhecer o lar onde aquela família habita, através de uma visita domiciliar. Isso é muito importante, porque aí a gente consegue entender por que que o aluno está com aquele certo comportamento, por que que está havendo violência intrafamiliar, doméstica, naquele lar. Então, assim, é imprescindível essa dupla de profissionais darem um suporte para as escolas hoje. Sensacional. E outra coisa que me ocorreu é o seguinte, é que o contrário também pode acontecer, né? Que as próprias famílias possam ser beneficiadas pelo assistente social detectar um problema do aluno e chegar no problema mais sério que está acontecendo na casa dele, né? Sim. Então, assim, é uma coisa extensiva. Começa ali na escola, né? Você pode perceber uma coisa muito séria que está acontecendo no lar que pode ser assistida socialmente falando, né? Claro. Por um profissional que vai resolver outro problema bem maior, né? Lembrando que a atuação do técnico no município, ele é em rede. Né? Então, assim, todo território ele tem um equipamento social, seja um CRAS, seja um núcleo de convivência e fortalecimento de vínculo, ou uma estratégia de saúde familiar. Então, assim, a atuação municipal, a gestão municipal exige que haja uma rede de proteção, uma rede articulada. Então, uma vez que a escola identifica que há vulnerabilidade social, emocional, enfim, naquela família, ela vai encaminhar para o equipamento mais próximo aonde a residência, onde a residência, né, está dentro do território, tanto da escola como daquele equipamento social. Então, assim, essa comunicação, essa articulação, ela é muito importante. E ela pode dar origem na escola, como pode dar origem do CRAS para a escola, como pode ser da saúde para o CRAS. Então, assim, esses técnicos, essa rede realmente tem que estar bem alinhada, bem afinada, para que realmente essa família seja acolhida, tenha uma escuta
bem qualificada, para a gente entender que tipo de problemática existe naquela família e a gente oferecer a melhor intervenção. Você citou o CRAS 2 vezes, você pode esclarecer para os nossos espectadores o que significa a sigla, Vivi? Sim, CRAS é Centro de Referência de Assistência Social. É um centro onde começa a assistência social, é uma porta de entrada, né? Ela é um equipamento da atenção básica. E pelo né? SUS, ele funciona ou não? Não, é pelo SUS, SUAS, você falou, SUAS, né? isso. É pelo SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social. Então, o CRAS, ele funciona na atenção básica, é ali mesmo na comunidade, no território, né? Como os que a gente chama de postinho da família, né? Entendi. As estratégias da família, mas aí seria na questão da saúde. Então, é muito importante porque o CRAS ele é responsável por esse mapeamento do território, né, de saber quantas famílias referenciadas, né? A gente fala referenciadas, é que tem o cadastro naquele CRAS, para saber qual é a composição familiar, né, saber se há algum tipo de vício, enfim, tudo isso é detectado pelos técnicos, né, pelo assistente social e o psicólogo que atua no CRAS. É obrigatório ter esses dois tipos de profissionais para que o CRAS venha funcionar. Lembrando que ele atua na atenção básica, né, então nas necessidades básicas da população, daquela família. Se for detectado alguma violação de direitos, se existe violência, existe um problema mais complexo que somente a orientação, o acompanhamento, o monitoramento do CRAS não resolver, o CREAS atua na média complexidade. O que é o CREAS? É o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Ele já é mais específico. Isso, né? já é mais específico. E dentro desse CREAS, ele vai ter ali os núcleos de atendimento criança, adolescente, idoso, né, o deficiente, a questão da violência doméstica, atendimento especializado da mulher. Então, é assim que funciona em todo o município. A gente fala que é uma tipificação, né? Sim. Atenção básica, médica de alta complexidade, que já é a questão dos institucionalizações, né? Do acolhimento, enfim, das medidas socioeducativas, né? Quando a gente se refere a adolescente. Então, é muito importante a população saber isso. Sim, claro. E eu te parabenizo, Rodrigo, por abrir um espaço para a gente falar. Imagina, eu acho que isso aí é... Porque, às vezes, a família acha que está sozinha, que tem um problema. Apesar que eu participei de uma palestra semana passada e eu estava falando sobre o potencial da família. A família é forte. A família, ela tem um poder de se restaurar. Mas, às vezes, ela precisa de uma ajuda externa, né, de um mediador, de um técnico, para trabalhar essas potencialidades. Inclusive, eu até te sugerir uma coisa, né, nas nossas redes sociais, da Foco, né, vamos publicar os endereços, telefones, né, desses núcleos de assistência, né, claro. para quem está assistindo, nos assistindo aqui. Depois é só entrar nas nossas redes sociais que vai estar essa informação lá. Acho que é importantíssimo. Muito importante. Com certeza tem pessoas que não sabem disso. Sim, às vezes se deslocam para um equipamento que é do outro lado da cidade, outro bairro, e ele não sabe que tem um equipamento no bairro dele, próximo da casa dele. Né? Então, acho que a gente, se vocês puderem fazer esse serviço de utilidade pública, claro, né, de prestação às famílias e como cidadãos, eu acho que todos nós, Rodrigo, somos responsáveis para disseminar esse tipo de informação. Tá? Não é só o social, a saúde, a educação. Eu acho que a gente tem que realmente se empoderar dessas informações e ser um facilitador. Isso. Inclusive, você tocou num ponto aí sensacional, assim, extremamente importante, que faz parte do nosso compromisso na Foco, sabe, Vivi? Que é o seguinte. Hoje a internet tem muita notícia, mas informação de verdade não tem, né? Ou seja, existe uma profusão enorme, né, de informação, mas informação confiável realmente é complicado, né? E aqui o nosso propósito é justamente esse, é prestar um serviço, né? Porque existem vários outros programas de podcast, mas aqui tem um DNA um pouco mais informativo, jornalístico, nesse sentido de prestar um serviço às pessoas, né? E está todo mundo um pouco perdido, né? Nós queremos ser um centro de referência aqui mesmo de informação de qualidade, informação séria. Sim. Né? Inclusive os outros podcasts que temos, o Podcar, o Podcast, o Pode Viajar. São 10 podcasts, cada dia nós vamos apresentar um diferente, com um convidado diferente.
mas são vários ramos de atuação da sociedade e com um cunho mais sério e comercial também, Sim. sabe? Então, assim, esse é o nosso objetivo, é promover notícias relevantes, né, que as pessoas vão poder usar na vida delas de uma Com maneira bacana, certeza. né? Agora, essa questão dos conflitos, na escola, o que ainda é o mais predominante? Seria o bullying? O bullying é um motivo de preocupação e de tratamento constante das crianças? Tem outras coisas Sim, que não. acontecendo aí no ambiente escolar? Antigamente se falava muito somente do bullying, né? Agora a gente não pode esquecer do cyberbullying, É uma outra que é modalidade, uma outra modalidade, né, do bullying e que a exposição é bem maior, né? verdade. Porque uma Expande, vez né, que da sala de você. aula e vai para o ambiente Exatamente, virtual e ali ele ganha uma dimensão exatamente. Aqueles gigante. que trabalham aí com marketing, com tecnologia, vocês podem entender o estrago que pode fazer na vida de uma criança e um adolescente, vendo às vezes uma brincadeira de mau gosto, porque o bullying é isso, né? Uma brincadeira, não é brincadeira, né? A gente fala que é uma exposição, é um momento vexatório Porque mesmo, dependendo do constrangedor. tipo do bullying, pode causar prejuízo psicológico para a pessoa para a vida Sim, toda, né? Não é bem assim, não é uma brincadeira só. Realmente exatamente. Tem as questões da internet, né? Porque a internet, gente, eu vou ter que falar. Eu tô aqui, mas eu vou ter que falar, Rodrigo. Fala. O Eu sei que é espaço é o esse. ambiente de vocês, mas não tem jeito, eu vou ter que falar. Essas questões dos influencers. Lógico, nós não vamos citar nomes aqui, Claro que porque não, mas nós sabemos que isso dá processo, né, gente? Não pode falar. Mas quem está em casa, eu tenho certeza que já ouviu falar em alguns aí, que, sim, só influencia para o mal, né? Então, está atingindo a questão das crianças e adolescentes e, de alguma forma, afeta também a questão do ensino-aprendizagem. A questão da família, né? Quem convive com alunos ali o dia a dia sabe, consegue absorver quem é a família através do aluno, né? Então, os problemas, os conflitos familiares realmente é uma coisa que interfere muito na questão da escola. A interessante. ausência dos pais, Ah, sabe? não, claro. Não participa, não sabe quando termina, quando acaba, não tem ideia o conteúdo pedagógico que o filho está aprendendo, não se interessa. Então, assim, isso é uma realidade, né? Porque infelizmente, né, ainda tem muitos pais que delegam a educação toda para a escola. Sim, Acha que a escola tem a obrigação de educar e de criar, e não é bem assim, né? é Mas verdade. nesse exemplo que você citou, do cyberbullying, qual que seria a estratégia para combater? Tem que envolver a família também, né? Envolver a família. Então, aí nós vamos já falar de educação parental. Tá. O que é educação parental? É educação da parentalidade. Quando a gente fala desse termo, nós estamos falando sobre pais. Os pais têm que ser educados para que possa ter capacidade de cuidar dos seus filhos, de educar. Porque quando a gente fala de educação, a gente liga muito à questão da escolarização, né? Só que é uma forma errônea da gente fazer essa Focar ligação. só no Por didático, porque não quê? é só o didático, Não, né? porque a educação é educação formadora, é educação da família. A escolarização é educação de ensino-aprendizagem. É conteúdo, é conhecimento, é desenvolvimento cognitivo, é um outro tipo de educação que o seu filho vai receber. Mas a moral, a formadora ética, né? O que pode, o primeiro não, enfim, isso é educação parental. Limites é muito importante, Limites, né? né? A importância de frustrar os seus filhos às vezes, né? Eu posso dar, mas eu não vou dar porque eu acho que será que isso realmente parar para pensar, será que ele precisa? Será que é necessário? O que vai contribuir eu dando esse objeto, enfim, para o meu filho? Será que não vai desvirtuar ele dos estudos? Ele não vai ficar muito envolvido se cada 6 meses eu der um iPhone novo para ele? Porque é dessa forma. Então, Sim. assim, os pais estão contando agora com esse profissional que chama-se educador parental, que realmente está trazendo os pais para uma sala de aula, entre aspas, ensinando os filhos a disciplinar, impor regras, né, entender um pouco quem são os seus filhos, né,
eu agora vou falar um pouquinho do conselho, porque está bem recente ainda, né, na minha Fica à cabeça. vontade. Eu aprendi uma coisa muito importante, que você vai falar assim, nossa, Viviane, depois de tanto tempo com você ser assistente social, você vai falar uma coisa dessa? Na verdade, não é que eu aprendi, eu comecei a ter uma consciência de que a criança e o adolescente são pessoas. Porque a lei se refere a ele como pessoa. Pessoa criança, pessoa adolescente. Pessoas em desenvolvimento. Então, muitas vezes, quando nós conversamos com os pais querem que os filhos já estejam na idade deles, na maturidade deles, no ciclo biológico deles, e não é assim que funciona. Eles são pessoas, eles têm seus deveres, claro, mas têm nos seus direitos. E era tão difícil falar isso para os pais, porque os pais ainda têm aquela questão de que o filho é meu, eu faço o que eu quiser. Né? Sim. Então, como nós estamos falando de escola, continuando o assunto aqui, a questão da escola também tem esse tipo de conflito, né? Dos pais com a escola. Ah, e o filho é meu, eu educo do jeito que eu quiser. Quem que essa professora acha que é? Quem que essa diretora, né, para se envolver, para colocar a colher, né, na educação olha, é difícil, porque eu creio que a intenção da escola é um trabalho de parceria. Sim. Né? Ela faz ali dentro do espaço dela o que ela pode por aquela pessoa, criança, adolescente, né, e depois jovem, para o seu desenvolvimento, mas em contrapartida precisa da parceria da família. Não tem como a engrenagem, né, as coisas irem bem. E aí eu vejo o senso comum falar assim, o problema é a sociedade. Mas eu vou te fazer uma pergunta agora, Rodrigo. A sociedade é formada por quem? Por nós, né? Claro. São famílias? Se a família fracassar, a sociedade fracassa? Então, pois é, um ponto de vista interessante, porque, mas assim, só para eu entender a parte técnica da questão, quando isso acontece e vem alguma reclamação, às vezes equivocada, né, dos pais não acharem que a escola está passando os limites com o filho dele, ou que não deve, ou seja, também tem aquela situação, né, o pai pensar, não, eu estou pagando, meu filho tem que ser tratado como cliente, não como aluno necessariamente, né? É. Eu vejo isso muito, né, assim, de amigos. Principalmente as escolas privadas, né? Privadas, particulares. Tem essa situação, né? Se o pai paga e não paga barato, então ele quer que o filho seja tratado além de ser tratado como aluno, como um cliente também. E é um cliente que não pode ser frustrado, um cliente que não pode ouvir as verdades, que não pode tomar bomba. Não vai reprovar meu filho, não. Vai não. reprovar, Mas ele não está aprendendo, pai, não mas pode não vai repreender reprovar. também não, não pode repreender, tá errado. Sim. Né? E nesse caso, o assistente social também serve de mediador nesses conflitos? Sim, claro. Ele vai fazer escuta tanto ali dos profissionais que lidam, né, com o educando, como lá no ambiente familiar, para entender um pouquinho dessa questão da família, né, do contexto familiar. Porque assim, gente, também a gente tem que entender que cada família tem suas particularidades, questões culturais, espirituais, tradições, né, e o serviço social ele não veio para fazer um desmonte. Ao contrário. Nesses valores. Pelo contrário, ele veio preservar, entender ele está diante de qual família, como é essa família, preciso conhecê-los, até mesmo para oferecer a melhor intervenção possível, para que venha a ser sanado o conflito. Então, assim, eu falo, se as colegas assistentes sociais estiverem vendo isso, vai falar, vamos concordar com a Viviane. O assistente social muitas vezes não é muito bem visto, não é bem quisto, vamos dizer assim, né? Quando ele chega numa casa. Né? A pessoa existe realmente, tem que tentar um quebra-gelo, conectar com essas pessoas, tentar fazer ela entender qual é o seu papel naquele momento, por que que você está ali, antes de entrar realmente no assunto. Né? Porque se você já chegar e falar assim, eu vim lidar com um problema de evasão do seu filho, Nossa, frequência. Tem que ter uma psicologia Deixa eu te enorme. falar uma coisa, você não acorda cedo do seu filho para ir para a escola, não? Imagina. Aí pega a vassoura e põe ela para fora. Ou seja, tem que ter dom mesmo, né? Tem que ter Tem que ter dom. E tem que ter uma psicologia muito bacana, né? Um espírito muito, né, evoluído para fazer um trabalho desse. Você está lidando com problemas. A hora que você chegar lá, o problema pode ser muito maior do que você pensava, né?
Com certeza. Pode ter várias surpresas nesse sentido. Então tem que ser uma pessoa muito bem preparada, né? Muito bem preparada. E assim, um dos instrumentos técnicos que está à disposição do assistente social é a visita domiciliar. E eu creio que é um instrumento de muita importância para que você tenha toda a percepção da família. Por quê? Porque eu falo que a casa fala. Às vezes a pessoa vem no equipamento social, senta na sua frente e te conta uma história. Então, porque está acontecendo isso, está acontecendo isso, a casa está assim, então são questões habitacionais? Então, aí você fala assim, não, pode deixar o seu endereço aqui no cadastro, nós vamos fazer uma visita. Quando chega lá, você, com, né, o seu olhar técnico, a casa realmente descreve e afirma muitas coisas que ficam na sua dúvida. É um problema? Ou não tem problema? Será que inventou? Então, eu acho que... Claro, o profissional não pode ser precipitado, né? Não pode ter julgamento nunca, não faz parte do trabalho do assistente social julgamento de forma alguma, mas às vezes a gente se precipita, né? Com alguns pareceres, assim, mas quando a gente vai até a casa, conhece às vezes outras pessoas da família, outros componentes, a gente vai falando, então agora eu entendi o que está acontecendo. Então, é importantíssimo, né? Então, é um profissional que eu falo que, sim, não é bem-vindo por alguns, mas eu já fui muito bem recebida em alguns lares. Talvez seja necessário um trabalho de comunicação, né? Dos gestores públicos. Faça uma campanha para explicar o que o assistente social realmente faz. É igual o agente de saúde. O agente de saúde, né? Uma das funções é a visita domiciliar. Para que ele vai lá? Controle da dengue. Às vezes vai num programa lá hiperdia, né? Aferição da pressão arterial, fazer acompanhamento do diabético. Ele vai lá para cuidar da saúde da família. Ele é um agente de saúde. Então, por que né? Não vai falar, a Viviane está com ciúme dos agentes de saúde. Não é isso, gente. Mas, assim, receber os assistentes sociais de uma forma mais hospitaleira, porque nosso propósito realmente é saber o que está acontecendo. Ajudar. Mas não é saber para espalhar para ninguém não, viu, gente? Questão de ética isso. É para ajudar mesmo, para oferecer o melhor possível para aqueles vínculos que muitas vezes estão rompidos, os vínculos familiares, venham se fortalecer, venham se restabelecer. Tá, então, uma missão nobre demais, porque tem acontecido isso demais, a gente está vendo realmente que são muitos fatores que vêm para atrapalhar a família, né? Para desestabilizar a família, né? Então é um trabalho nobre demais. Agora eu queria te fazer uma pergunta. Existe algum caso que te marcou? Você não precisa falar nomes, claro que não, mas um caso assim que você se envolveu profissionalmente, mas te tocou porque você viu que o seu trabalho realmente foi necessário e fez diferença na vida daquela pessoa e daquela família? Queria que você contasse para a gente. Nossa, Rodrigo, essa pergunta é difícil. Sabe por quê? Vou falar como assistente social e conselheira tutelar. Não sei, acho que me perguntaram essa semana, Viviane, quantos atendimentos você já fez? Eu falei, eu não tenho como eu te responder de uma forma precisa essa informação, mas foram muitos atendimentos, principalmente no conselho, né? Infelizmente. Mas eu posso te falar que teve sim. E o tanto que esse caso, ele ficou muito parecido com a minha vida pessoal, então ele me tocou muito. E eu tive que realmente segurar a emoção. Porque às vezes nós também somos julgados de frios, pessoas frias. Nossa, como é que vai lá dar auxílio funeral, não sei o quê. Nossa, a mulher nem chorou, viu que a esposa ainda está chorando, está em luto. Nós entendemos todos esses sentimentos, mas nós temos que fazer o nosso trabalho. Tem que ser profissional, né? Não tem como, né, se envolver. Então, sim, já teve mais de um caso que eu cheguei em casa e falei, meu Deus, já aconteceu isso comigo, já aconteceu isso na minha família. E eu tive que falar para as pessoas que ser forte. E eu sei que é muito difícil. E teve um caso agora recente do conselho também, de uma criança em situação acamada,
que me prendeu. Eu estava no final do mandato e eu só pedia para Deus assim, ó, eu quero que tudo se resolva até antes de eu sair, porque eu quero que essa família fique bem, que todos esses problemas que chegaram até o nosso colegiado, né, até o conselho, que nós temos competência, e se não tivermos, passarmos para o órgão que tem uma decisão assertiva para essa família, rápida, porque tinha que ser uma intervenção rápida, e que fique tudo bem. E as notícias que vão chegando através de grupos, né, de trabalho, claro, eu já estou saindo de todos, né, acho que já saí de todos os grupos, mas é que assim, tá tudo bem, a família está se restabelecendo, está cada dia mais fortalecida. Então, eu acho que sim, o trabalho do assistente social, ele ninguém vê. Não é para ver mesmo, né? É um trabalho sigiloso, ético. Ninguém vê. O tanto que não é fácil, né? Porque você tem que estar bem. Você vai enfrentar pessoas com problemas. Aí você vai lá o tempo todo. E aí você tem que falar para as pessoas assim, hoje eu não quero ouvir o seu problema porque eu tô com um problema hoje eu não saí bem de casa. Não tem como, né? Igual médico, né? Hoje eu não vou operar ninguém. Quem tiver na UTI aí, espera mais um dia. Porque eu não vou operar ninguém. Hoje não tem como. Então, tem profissões realmente que exigem, né? Sim, muito mais com uma capacidade técnica. A criança toca demais a gente, é muito vulnerável, né? Tá muito ali à mercê da situação, então realmente toca a gente. Por isso que eu falo para você que de todos os cargos ocupados, ser conselheira tutelar foi o mais difícil. Não tem como, porque é a defesa dos indefesos, né? É um órgão que funciona em defesa dos infantes, né? Que quer dizer sem voz. Então, você é a voz daquela criança que não tem noção o que é lei. E que existe um estatuto que a defende, a protege. Então, você fala, eu tenho que fazer isso, não tem como. E muitos casos a gente leva para casa, não tem jeito, Rodrigo, de falar assim, deu 6 horas, acabou o expediente, chegar lá em casa, acho que eu vou colocar em algum programa para eu rir. Não tem como. Meu filho já falou várias vezes, mãe, o que você está longe? Você está pensando em algum caso, né? Aí eu estou pensando que amanhã eu vou voltar, porque eu não tinha prestado atenção nesse detalhe. Não tem como não se envolver. Então, eu fico assim, feliz de ver que você, com toda essa experiência agora, você vai colocá-la à disposição das pessoas na sua empresa, né? Ou seja, a experiência tão grande, uma entrega tão grande, é realmente uma forma de viver, não é só uma profissão, né? Você realmente carrega isso para onde você vai o tempo todo, né? Então, é uma entrega muito grande. E agora, com a sua empresa, você vai poder prestar esse serviço já sob essa ótica, essa experiência grande que você teve nesse tempo, de ver várias situações, né? E poder prestar esse serviço. E o bacana das pessoas que têm uma experiência boa é de poder prever certas situações, né? Então, de você chegar num ambiente empresarial ou escolar e saber onde aquela situação vai dar, de tanta experiência que você já tem. Saber prever e já pensar em algumas soluções, né? Então, isso é uma coisa muito interessante, né? Você poder prestar esse serviço. Né? Eu penso o seguinte, né? O propósito dessa prestação de serviço da Socialize agora é realmente munir as pessoas de informação, que quando eu esteja lá palestrando ou dando uma oficina sobre família, aquele indivíduo tome consciência do espaço familiar dele. E que se não tiver nenhum conflito, nenhum problema, nossa, graças a Deus. Que é muito raro, né? Porque todas as famílias têm conflitos. Todas. São pessoas de identidades diferentes, pensamentos diferentes. Um casal, quando se casa, um vem com uma certa criação, o outro vem com o outro. Duas culturas diferentes, então não tem como não ter conflito. Mesmo que haja uma submissão, uma flexibilização da outra parte, né? Mas vai chegar com uma hora que essa pessoa também não vai ceder tanto. E aí vão iniciar os conflitos. Eu só espero que essas pessoas absorvam essas informações, que elas transformem a família delas através desses conteúdos que nós vamos discutir. Que a violência, que é um fator assim muito triste, e eu falo que a violência intrafamiliar,
a violência doméstica, ela é a mais difícil de ser detectada. Por quê? Porque existe um ditado, né? O que acontece aqui dentro, fica aqui dentro. As pessoas não querem expor a própria família, né? Então, ela é mais difícil. Alguém da família quer denunciar minha própria família. Geralmente é um vizinho, geralmente é um conhecido que acaba vendo aquela prática violenta e acaba denunciando. Então, que essas pessoas tenham consciência que elas são violadoras de direitos ou que elas são vítimas, elas estão passando por violência doméstica. E que elas denunciem, se apropriem dessas informações e tomem ação na vida delas. Uhum. Porque o Estado, o município, ele faz o que ele pode. Mas a família, ela tem esse poder de restauração, de perdão, de voltarmos a nos reconciliar, enfim. Se você for trabalhar com famílias e não acreditar nisso, para mim está tudo anulado. Porque você trabalha com a potencialidade das pessoas. Então, como é que você vai? No ambiente escolar, os alunos são orientados pelo assistente social a identificar alguns pontos de violência passíveis de denúncia ou não? Sim. Ou isso é só quando acontece o contrário, tem alguma situação e o aluno leva quando ele é vítima, ou existe alguma prevenção? Então, se já existem os profissionais, assistente social e psicólogo na escola, fica mais fácil, né? A própria gestão escolar conta com esses profissionais, assim que identifica um Faz comportamento, preventivo, isso, né? um comportamento que pode estar passando por uma possível violação, né? Alguma coisa, e pede ajuda desses profissionais para abordagem. Uhum. Eu falo que a abordagem, gente, é um fator preocupante, porque não pode ser de qualquer forma. Porque às vezes, antes que você quer ajudar, você vai atrapalhar. Sim. Então precisa Muito ter técnica, cuidado, né? Precisa saber como... Sensibilidade, né? Sensibilidade, realmente ter uma capacitação de saber como vai abordar, né? E depois que essa pessoa, de forma espontânea, faz um relato: eu sou vítima de violência. E alguns pais falavam assim para mim no conselho: por que não contou para a gente e contou na escola? Eu falei: pai, isso não é o fator mais importante. O importante é que houve o relato, né? E agora a gente já tem consciência da violação, então agora a gente tem que agir. Por quê? A escola é um espaço de proteção. Querendo ou não, ela tem Você não lembra dos seus professores? Correto. Eu também me lembro. Muitos me marcaram das bastante. escolas que eu passei. Gente, não tem como. Então, assim, que bom que aquela escola transmite, através dos seus educadores, essa abertura, né? Essa posição de acolhimento. Que bom que ela, quando o aluno quer falar, ela acolhe e ouve, né? De uma forma atenta o problema daquele aluno. Isso é muito bom. A gente tem que incentivar isso demais. Uma conquista, né? Sim, mas assim, as campanhas preventivas, educativas, né, informativas, enfim, ainda funcionam muito. A divulgação dos Disque 100, né, dos números onde você pode denunciar, caso você ficar sabendo algum tipo de violência. Então, assim, é informação, né? E essas palestras, esses conteúdos podem entrar no PPP, que é o Plano Político Pedagógico, né? Isso, planejamento ali que a escola faz o seu ano escolar. Então, ele pode contar com a ajuda desses profissionais para inserir esse tipo de conteúdo social. E assim, chamar mais a família para participar também da escola, né? Sim. Porque eu acho assim, quanto mais tiver dia da família, dia do pai, da mãe, dia do irmão, dia do amigo. Gente, quanto mais pessoas participarem das escolas, a escola vai ficar cada vez mais humanizada. E esse é o grande fator. Escola não pode ser só um prédio com carteiras e professores e as pessoas irem lá para aprender matemática, português, não pode. É muito mais que isso. Né? Muito mais que isso. Então, hoje os educadores também, eles, principalmente os que fazem
extensões, né, pedagogia, tudo, no conteúdo desses profissionais, falam muito dessas questões de violência. Então, eles são preparados também. Entre 2016 e 2017, eu fui convidado pelo SESI, que é a editora dos meus livros, né? De São Paulo, eles têm várias escolas no interior de São Paulo. Então, eu fui dar palestras para incentivo à literatura, em várias delas. Legal. Né? Não, muito bacana. E ali eu pude perceber como que a informação, a educação, a leitura pode transformar a vida da pessoa, e às vezes você pega pessoas assim que precisam tanto daquilo, né? Assim, são páginas em branco prestes a serem escritas, né? Sim. Então, as pessoas que eu notava que davam atenção, que prestavam atenção que a literatura e a educação pode mudar a vida delas para sempre, que é uma forma de mudar a vida toda dela e para ser feliz e para ser bem-sucedido, né? Várias outras coisas, né, importantes. Então, vendo você falando, eu estou lembrando dessas crianças que eu tive contato, né? E quando ela entende isso, o olhinho dela brilha, e geralmente eles vão me perguntar depois das palestras: Tio, como é que eu faço para ler mais, para escrever? Tanto que escrever é terapêutico, né? Então, eu fico vendo você falando e lembrando dessa situação e pensando tanto que é importante e abrangente o trabalho que vocês fazem nas escolas, né? E, de novo, pensando, se na minha época tivesse esse trabalho de assistente social, muita coisa teria sido diferente, né? Talvez teria Sim. sido a geração com os problemas mais resolvidos, né? Com certeza. Você vê como que um problema familiar pode atingir, né, uma criança na escola. A questão do divórcio. Né? Existe. Felizmente, a gente não faz nenhum tipo de apologia, né? Não gosta que isso aconteça, mas acontece. E quando acontece? Aí vai passar uma disputa de guarda, compartilhada, unilateral, alternada, enfim. Nossa, A escola tem que ser normal comunicada. Demais, normal demais. O número de divórcios depois da pandemia, não sei quais são os números exatos, mas sei que aumentou demais. Aumentou demais. Então, o que acontece? Vai ter alternância de buscar essa criança na escola. A escola tem que ser informada, né? Quando essa criança estiver de forma indisciplinada ou com alguma dificuldade de aprendizagem, tem que se chamar o pai e a mãe. Só que agora é um novo arranjo familiar que nós falamos, né? Uhum. São 2 núcleos familiares agora que essa criança visita, né? O caso do pai e a casa da mãe. E quando está com o pai, como é que a criança vai para a escola? Ele faz as tarefas? Ele continua motivado? E quando está com a mãe? Vai de uniforme? Tá bonitinho? Tá direitinho? Então, assim, não é uma realidade que a escola vê. A escola também tem que trabalhar com essa dificuldade. Ah, essa semana tá com a mãe. Ah, essa semana tá com o pai. Então, assim, dá um certo problema também para você conduzir esse aluno. Então, tá vendo como um conflito, um problema familiar impacta na questão da educação? Claro, demais. Muito grande. Outro fator que você falou aí, fugindo um pouquinho do assunto, é a questão das empresas. Por que eu quero trabalhar também na questão corporativa, organizacional? Você sabia que funcionários com problemas pessoais, familiares, vítimas de violência, se for a mulher, existe até a lei que ampara o afastamento para um tratamento psicológico, às vezes físico, né? Enfim, o tanto que cai o rendimento desse funcionário. Certamente. Então, assim, essas questões sociais também, aquele empreendedor, aquele empresário que se preocupa com a produtividade, não é só produtividade, não. O bem-estar do funcionário. O bem-estar, né? Isso, dos funcionários, também tem que ter esse tipo de trabalho desenvolvido nas empresas. Interessantíssimo. Porque uma palestra, às vezes, de violência doméstica, você não está ali, ninguém está se expondo, não é grupo de apoio, mas uma hora que você tipifica essa violência, fala o que é violência moral, psicológica, patrimonial, a física, né, que é a que as pessoas mais falam, essa pessoa fala assim, eu estou num relacionamento abusivo, isso está me fazendo mal, nossa, eu precisava ouvir isso, eu preciso tomar uma atitude. Então, assim, a empresa não está se envolvendo, entrando na vida pessoal do funcionário, não, que isso fique bem claro aqui, gente. Mas eu acho, assim, que a empresa
que trabalha esse tipo de temática social, ela vai ver um avanço muito grande depois disso. Né? Porque todo mundo fala assim, mas tem psicólogo, tem o recursos humanos, gente, todo mundo ali dentro de suas competências. O social, ele não veio cobrir o trabalho de ninguém, ele veio somar, ele veio realmente agregar. Porque as questões sociais estão em todos os lugares. Quer ver um outro lugar? As igrejas. Ah, não, Viviane, agora você já foi demais. A gente fala igreja, mas a gente está falando das religiões em geral, tá? Em templos, enfim. As igrejas são compostas por quê? Por quem? Geralmente você escolhe uma religião, você leva seus filhos, né? Isso quando é pequenininho. São núcleos familiares. Aí chega lá na igreja, lógico, Deus, fé, é tudo, gente. A gente tem que ter mesmo fé em Deus, fé na gente, claro, que vai dar tudo certo, pensamento positivo. Mas tem coisas que não é naquele âmbito que vai se resolver. São questões sociais. Não então, não é espiritual, é social. É uma violência, um outro desarranjo que está acontecendo ali com a família. Uhum. Então é importante ter um profissional, uma prestação de serviço como a Socialize vai fazer, dentro das igrejas também, dentro de clubes, organizações, onde tem pessoas, onde tem famílias, sempre vai ter dificuldades. Se não tiver conflitos, vai ter dificuldades. Tem a questão do luto, da perda. Perder um ente querido é muito difícil, a superação com uma família. Às vezes o pai de família, né, o gestor ali daquela família fica doente, problemas financeiros, estresse profissional, tantas coisas, doenças, né, um novo filho, chegou um neném, muda tudo, né? O casal é família, viu, gente? Casal é família. Mesmo sem filhos, é considerado mesmo sem família. Filho, é considerado família. Mas aí a gente quer aumentar essa família. E precisa planejar. Porque é uma pessoa que vai chegar, sim, é um claro, bebê planejamento em desenvolvimento. Né? E você não tem que estar só preparado financeiramente. E outro ponto que você tocou importantíssimo das empresas, porque nós passamos muito tempo no local de trabalho. 8, 9 horas todos os dias. Então, se a pessoa está com problema e a tendência é se fechar, mas ela afeta as outras pessoas também. Sim. E a produtividade da empresa acaba que é afetada também. Lembrando que o objetivo maior é focar nas pessoas, né? Focar no bem-estar delas. Né? Exatamente. Estou falando das consequências que podem ter para as pessoas entenderem a importância do seu trabalho. Sim. Mas o foco tem que estar na pessoa, né? O ser humano, né? Mas assim, é bom a gente estar atento a esses problemas todos que podem acarretar um problema familiar mal resolvido que é levado para a pessoa no ambiente de trabalho. Sim, e é importante a empresa, se possível, saber que o seu funcionário está passando um afastamento, um tratamento oncológico, se sensibilizar, não é só lá no RH pegar dá um afastamento, uma licença aí que eu vou fazer quimioterapia. Não é bem assim. Claro. Fazer uma visita, enviar uma cesta de alimentos, perguntar como está bem, que a gente está aqui esperando que vai dar tudo certo. Então a empresa tem que ter essa função humanizada também, de se envolver com as questões. Outra questão também, Rodrigo, é importante a gente falar aqui da questão socioemocional, que é uma temática dentro das escolas também. O que é a questão socioemocional? É preparar as crianças para as questões das suas emoções, suas percepções. Né? Porque dependendo do tipo de educação parental que essa criança recebe, você não consegue trabalhar com disciplina, com frustrações, com a coletividade, porque a escola ensina isso, né? Sim. Já vamos guardar o brinquedo todo mundo, vamos dividir o lanche. Um laboratório agora social. O seu lugar é aqui, o seu lugar, entendeu? E hoje, a família está doente em questões emocionais e estão deixando as crianças também doentes. Né? As crianças hoje, eu estou estudando também a questão de terapia de criança e adolescente, e tem crianças com 3 anos de idade que já estão no ambiente terapêutico. Por quê? Mas peraí, Viviane, 3 anos. Ah, não, agora você já exagerou. Não é possível. Não, você se equivocou. Deve ser 7 anos, 9 anos, não. 3 anos. 3 anos. Ela consegue verbalizar, e quando ela não consegue verbalizar, ela vai usar a questão lúdica, né?
A para linguagem se que ela tem, expressar. né? Pra se expressar. E às vezes a criança está expressando o quê? Nervosismo, porque está recebendo uma carga emocional muito grande. Então, assim, outra questão que eu quero falar aqui é sobre saúde mental. Cidadãos, o ser social, se ele não tiver com a saúde mental dele acompanhada, monitorada, tratada, ele não produz nada na sociedade. Ele não produz na casa dele, ele não produz no trabalho, ele não produz em lugar algum que ele for. Porque ele está, vamos dizer assim, desconectado, né? Uhum. Com suas emoções, com o seu psicológico. Então, assim, a gente tem visto muito isso. Mães cansadas, pais cansados, avós também, que às vezes... O avô tem um peso enorme, né, na família, né? Muitas vezes ele que fica com os netos, leva na escola, os pais que já são trabalharem. idosos. Sim. Então, tem essas questões. Então, assim, a saúde mental é uma questão social urgente. Então, quanto mais informações essas pessoas tiverem, o que é uma depressão, a questão do autoextermínio que vem aumentando, infelizmente. Sim. Você falou de uma outra questão da escola, a automutilação, né? Isso é muito identificado em adolescentes. Então, todas essas questões, gente, a sociedade é complexa. É muita coisa. Cada muita vez mais. Cada vez mais, né? Sim. Então, mas assim, muito interessante, seu trabalho é importantíssimo, tá? Nós já estamos aí chegando no final do nosso bate-papo, infelizmente, que está sensacional. Mas eu queria que você deixasse seus contatos para as pessoas poderem falar com você, né? Seu telefone, seu WhatsApp, seu e-mail, sua página, né? Para a gente poder... Com certeza. Rodrigo, primeiro eu quero reiterar os meus agradecimentos a você. Imagina. Sempre bem-vindo. Foi excelente, foi muito ilustrativo. Obrigada. E eu acho que assim que as pessoas que estão nos vendo devem estar surpresas do tanto que é abrangente a sua profissão, e tanto que ela é importante para a nossa sociedade, né? E que bom que existem leis que realmente, né, te deixam mais próximos do ambiente familiar, do ambiente empresarial, porque realmente é muito necessário, né? É verdade. Então, muito obrigado, gratidão. Tá? Nós Fico super feliz de aqui da falar. Foco. Quando quiser convidar de falarmos de outras temáticas. Com certeza, vão ter outras oportunidades. Te agradeço muito. Obrigada. Né? Eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, porque se Ele não permitisse, nós não estaríamos aqui nessa noite, falando de assuntos tão importantes, né, que é a sociedade. Agradecer a minha família, né, que está me dando todo o apoio, né, para esse novo empreendimento, esse novo desafio. Sim, sim. Não é fácil, porque você passar uma carreira no serviço público, você se acostuma, né? Tudo você se acostuma nessa vida. E, de repente, agora você se desafiar e estar em outros ambientes falando dessa temática. Eu sei que haverá algumas resistências, mas eu sei que também será interessante para muitas pessoas que não conseguiam ver o serviço social dessa forma. Sim. Então, eu quero terminar minha noite agradecendo e, claro, deixando os meus contatos, né? Eu ainda estou construindo as redes sociais institucionais, né? Então, vou deixar o meu Instagram, que é @vividosocial. Vivido Social. Isso. Eu tenho também o meu telefone, que já é empresarial, já é business, né? Que é o 34 99186 4996. Então, quem tiver dúvidas, precisar de alguma ajuda, quiser fazer um convite. Você repete, por favor? Então, a Vivido Social é Instagram. Então, Instagram, @Vivido Social. Vivido Social. Isso. E seu telefone? 34, né? 99186 4996. Perfeito. Aí nas redes sociais, daqui a pouquinho a gente já vai estar falando do site, colocando algumas pílulas de alguns trabalhos que a gente já está desenvolvendo. E para mim vai ser um prazer muito grande receber essas pessoas, atendê-los, enfim. Continuar servindo, né? Eu tenho certeza. De alguma forma. Prestando serviço, né? De Com coração. certeza. Muito obrigado pela sua presença. Tá? Foi excelente o papo, Obrigada. né? Agradeço aos nossos espectadores, né? Sim. E contaremos com você mais vezes aqui no programa. Muito interessante. Vamos continuar esse papo depois. Vamos continuar. Certo? Certinho. Valeu. Boa noite a todos. Obrigado pela presença, viu?